TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Esse é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município daqui de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa! TV Princesa! Hoje estamos recebendo mais um ilustre convidado preventino. Quem é? Esse é o nosso professor, Dr. Dartil Xavier da Silveira. Acho que errei ainda como é que faz o pronuncia aí, o Dartil. Ele é médico, psiquiatra, analista, professor livre docente do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina de São Paulo, né, que é uma das maiores referências na medicina aqui no nosso país. Muito obrigado por sua visita. Gostaria que o senhor se apresentasse também com suas palavras. É um momentinho de divã. O senhor é psiquiatra, mas sinta-se à vontade, professor. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco a experiência nossa. Quer dizer, eu tenho uma trajetória que eu fiz medicina, depois especialização em psiquiatria, e depois eu comecei a trabalhar com dependência de álcool e outras drogas, e um campo que eu tenho me dedicado nos últimos 30 anos, tanto no tratamento de pacientes dependentes, quanto em pesquisas e ensino na área. Professor Dartil, ele está participando aqui do nosso encontro regional de políticas sobre drogas aqui do sul de Minas. Então gostaria de mandar um abraço aqui, né, para os nossos amiguinhos lá, Preventino. Um abraço! Um abraço para a doutora Valdenes, que é a psicóloga, que é uma das coordenadoras, doutora Rejane Tecla, que é a psiquiatra responsável pelo serviço de coordenação mental aqui do nosso município de Varginha, para os meninos lá do Comad também, né, o Antônio e o Cláudio. Muito obrigado, principalmente por vocês permitirem que nós trouxéssemos o professor Dartil aqui no nosso programa Momento da Saúde. Professor, o problema está sério. Tá sim. O que mudou na história? Né? Porque droga sempre foi uma questão que teve inserida no contexto social. Mas onde nós chegamos, nós estamos fora do controle? Diria o seguinte, eu acho que tem sempre um grupo de pessoas que perde o controle. E isso sempre existiu. Agora, eu acho que são produtos de consumo. Se a gente pensar no álcool, por exemplo, e o mesmo é válido para as drogas ilícitas. É liberado, né? É liberado, mas você tem que ter determinados cuidados para evitar com que esse uso possa ser prejudicial. Evite que ele se torne prejudicial, né? A gente sabe que o álcool em grandes quantidades ele leva a uma série de doenças muito graves. É o que mais dá problemas, né? Sem o álcool dúvida. Hoje em dia no pronto-socorro, as ocorrências policiais, né? Os hospitais estão cheios, inclusive ocorrendo os danos aí no trânsito, né? É uma coisa, é uma epidemia. Em termos de danos, o álcool é a substância mais danosa. É a pior, né? Muito mais do que as drogas ilícitas. E às vezes até na sociedade, os pais, né? Para a criança não deixar passar vontade, já até com a chupeta oferece para as crianças assim o álcool no sentido de não passarem vontade. O que o senhor poderia dizer para nós mesmos que sempre estamos tentando aprender e para aqueles que estão nos ouvindo com relação a essa cultura, principalmente o que nós poderíamos fazer para prevenir na infância com que essas pessoas não adquirissem hábitos ruins quando elas forem adultas? Então tem várias estratégias para você evitar esses danos decorrentes do uso de uma substância. No caso, a gente está falando mais do álcool. Uma delas é evitar o início muito precoce, porque numa fase mais precoce do desenvolvimento, o cérebro é mais vulnerável. Então, por exemplo, uma criança consumindo álcool é muito mais agressivo do que um adulto. Agora, mesmo a pessoa mais velha, um jovem ou um adulto, ele tem que tomar alguns cuidados, né? A gente sabe que a quantidade que você consome também vai determinar se você vai ter um uso prejudicial ou não.
Quanto menos quantidade de álcool ele tomar, é mais prudente. Melhor seria a abstenção. Melhor. O senhor concorda? Não, eu acho que existem até trabalhos mostrando que álcool em pequenas quantidades ele é até benéfico para a saúde. Os cardiologistas que o digam aí, né? Isso, a gente Aliás, sabe. até Jesus transformou água em vinho, é isso daí, professor? E se achava que era só o vinho que tinha esse efeito benéfico? Não, qualquer tipo de álcool tem em pequenas quantidades. Ele é uterolítico, mesmo na gestação, a gente sabe que não estamos fazendo apologia aqui nem nada, mas o álcool ele é utilizado, tem aplicações até medicinais. Aliás, toda substância pode ser um medicamento, como pode ser um veneno também, né, professor? Sim, isso é o que separa o veneno do remédio, é a dosagem e a condição, as circunstâncias. A gente tem até o uso terapêutico de maconha, né? Ou seja, existe a maconha medicinal. Como analgésico, como calmante, né? Exatamente. Mas me vem aqui, professor, a predisposição, a questão genética, né? Se a gente vê dependentes em outros familiares, o senhor acredita que a pessoa que inicie com qualquer tipo de droga, ela possa ter uma predisposição, então essa pessoa deve se cuidar mais? Existem alguns estudos mostrando que famílias de pessoas com problemas de alcoolismo têm mais chances de se tornar alcoólatras. Sempre, né? Um componente genético existe, mas não para todos os casos, porque existe também o componente do aprendizado. Você vê o seu avô bebendo, você vê o seu pai bebendo, você aprende que diante de problemas as pessoas bebem. Isso é um mau aprendizado. Tanto né? para comemorar quanto em situações ruins Exatamente. também, né? E a influência da turma, né? Nós sabemos os mais vulneráveis são principalmente os mais jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes. Em termos do que é a influência da turma, como é que a gente deve se comportar, os pais orientarem os filhos em casa com relação a isso? Então, numa fase inicial da adolescência, a opinião dos outros é muito importante para o jovem. E, aliás, muito mais importante do que a opinião do pai e da mãe. Eles seguem muitos artistas, E celebridades, eles esportistas. ficam idealizando os colegas e acham que os colegas são a grande referência para eles. Mas isso é normal na adolescência. E os pais têm que aprender a lidar com isso e saber e ver com quem essas pessoas estão andando no sentido de tentar minimizar os problemas. Você não pode proibir que seu filho se sociabilize e nem é recomendável que você evite com que ele tenha contatos. Isso é muito estruturante para a personalidade. Aliás, faz mais mal do que bem, né? Deixar com que essas pessoas, que os filhos interajam com outras pessoas, né? É um risco que acontece, mas tem que passar. Mas é necessário. E os pais precisam monitorar de perto a coisa. Certo. Esse monitoramento, eu fico pensando muito hoje em dia em redes sociais, internet, celular. Como é que a gente pode inibir isso? Ou não é inibir? Olha, não é exatamente inibir, porque você não pode controlar a vida do seu filho. O que você pode ver é a distância, se não está havendo nenhum excesso, algo muito fora dos padrões, algo muito estranho. Mas essa tem que ser algo feito com cautela de longe. Senão acaba até agredindo mais, acaba sendo ainda, agressivo. Empurrando eles para fora, né? Claro, porque se você estabelece uma relação de desconfiança com pai e mãe, isso é um fator de risco para abuso de drogas. Estamos aqui conversando com o professor Dartio Xavier da Silveira, psiquiatra da Unifesp. Estamos terminando o nosso bloco e vamos chamar um intervalo rapidinho, não saia daí. Obrigado por sua audiência. Voltamos já já. Volta já já. A internet é um recurso fundamental hoje em dia, mas o assédio, a pornografia infantil e outras formas de exploração de crianças e adolescentes são uma realidade na rede. Não devemos impedir as crianças de usar a internet, mas ensiná-las e acompanhá-las sempre. Preste mais atenção no dia a dia de seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Faça a sua parte. Todos contra a pedofilia.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Foi rapidinho, não é, Preventino? Rapidinho. Estamos conversando aqui com o professor Dartiu Xavier da Silveira, que é médico psiquiatra. Ele é professor, livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Unifesp. E estamos conversando aqui sobre a questão da política sobre drogas, né? Professor, nessas questões, às vezes a gente não sabe nem muito o que fazer, mas qual seria uma legislação moderna? Qual seria a política sobre drogas hoje que está tentando ser implantada no município, o senhor que vivencia lá em São Paulo, para que a gente pudesse reduzir os danos em relação a essas questões? Então, a gente observa no mundo inteiro que teve uma mudança desse enfoque. Antes se batia muito na repressão, nas medidas policialescas, de evitar totalmente qualquer contato com as drogas. Só piorou a situação. Só piora. Hoje em dia, os grandes problemas decorrentes do uso de drogas têm mais a ver com o proibicionismo do que com o efeito da droga em si. O que é proibida encanta mais ainda, né? Mais desejado. Encanta e leva a problemas muito sérios. Por exemplo, a gente tem uma legislação muito ambígua, a nossa lei, ela não discrimina o que é um usuário e um traficante. Então, o que acontece, as nossas... Varia pela quantidade, né? É uma coisa não assim tem que eu nem acho critério de estranho quantidade. isso, né? Quer dizer, fica um critério subjetivo do policial que faz o flagrante. Consequência disso, nossas prisões estão cheias Lotadas, de usuários de maconha 80%, 90%. sem nenhum problema criminal. Ou seja, eles... Leva um outro transtorno ainda. Exatamente. Lá eles aprendem a ser criminosos. Então, a gente tem que realmente ter uma descriminalização do uso e passar a tratar esse uso, quando ele se torna problemático, como um problema de saúde pública. Não é problema de polícia. É problema de assistência médico-psicológica. Outro dia nós tivemos aqui o Tassiano, né, que trouxemos aqui, que teve Domiciano, né? A Valdene está ali nos acompanhando e está me lembrando aqui. Falávamos que para a religião acaba sendo um pecado, para a polícia um delito, um crime, né? E também para a questão da medicina como se fosse uma doença, né? Então essa visão da descriminalização das drogas, né? Em outros países aconteceu uma liberação total. Agora no Uruguai liberaram aí a maconha. Nos países da Escandinávia também houve uma época que eles liberaram, houve um aumento assustador. E hoje, atualmente, como é que o senhor vê no mundo assim essa questão da descriminalização? Na hora que você descriminaliza, você não vai fazer com que as pessoas abusem mais. Vai haver mais pessoas experimentando. Quando a lei seca americana terminou nos Estados Unidos e se liberou o álcool, que era proibido, muitas pessoas foram por curiosidade experimentar a bebida alcoólica. Mas o número de dependentes de álcool não aumentou. Ele continuou existindo mesmo no proibicionismo. Então a gente sabe que essas medidas mais tolerantes, elas não causam uma epidemia do uso de drogas, né? Pelo menos não do uso problemático. Pode até aumentar o consumo ocasional. A tendência é todos os países do mundo, diante dessa questão da dificuldade do problema e da falência da guerra às drogas, a adotar as posturas de medidas de tolerância, de redução de danos, medidas que pensem menos na droga em si, mas na qualidade de vida total do indivíduo. Substituir algo que é negativo por alguma coisa que fosse positiva. Exatamente, porque na verdade o que importa não é se o indivíduo experimentou ou não, é se ele está usando aquilo de uma forma exagerada, abusiva ou nociva para ele. Porque da mesma forma como a maioria das pessoas que consomem álcool consomem de uma forma controlada e uma minoria se torna dependente, isso é válido para as drogas ilícitas também. A imensa maioria de usuários de maconha não tem problemas decorrentes desse uso. Uma pequena parte deles vai ter problemas psíquicos decorrentes do uso de maconha. Mas com a questão da descriminalização, nós vemos que o grande problema não chega nem a ser naquele que consome, mas sim o traficante, né? O traficante, porque eles, além de tornar as pessoas dependentes, eles têm uma forma de cobrança que é muito eficiente, né? Sim. Eles não perdoam. Então, com o dependente ou com o usuário, até a gente saberia como lidar, né? As formas de terapia, de tratamento, tem que estar sempre disponível. Mas e a figura do traficante, professor? Então, na hora que você mantém uma droga proibida, todo o controle desse mercado fica na mão do traficante. E é um mercado negro, é um mercado de crime,
um mercado paralelo, mercado negro mesmo. Na hora que você assume a regulação, isso estatal, ou seja, na hora que você começa a controlar esse mercado através da regulação, você tira isso da mão do crime organizado e coloca na mão do governo. E tem controle de qualidade, né? Eu acho que Controle é igual de tem dos qualidade. medicamentos, da própria bebida Isso, alcoólica. você pode fazer prevenção de uma forma eficaz, é um outro panorama. É sobre isso que se baseou a regulação por parte do Uruguai, a regulação da maconha. E eu acredito que, eu acho que com a evolução da consciência, nós deveríamos abordar esse tema com muito mais serenidade para encontrar uma alternativa. E a experiência que vocês têm tido lá em São Paulo, lá naqueles espaços lá conhecidos como Cracolândia, essa forma de acolhimento, vocês pegaram essas pessoas, colocaram em hotéis, conte um pouco para nós, professor. Então, o grande mérito desse projeto da Cracolândia, que é o de Braços Abertos, na verdade... Programa Braços Abertos. Chama de Braços Abertos. Na verdade, não é um programa inventado por nós. Ele é copiado de várias experiências bem-sucedidas dos Estados Unidos, do Canadá. Não foi feito só por causa das Olimpíadas, nem por causa da Copa do Mundo, nem nada. Não, isso já foi... Para tirar as coisas das ruas. Isso já foi testado muito longamente nos Estados Unidos e no Canadá com muito sucesso. É você desfocar a questão da droga, porque o indivíduo vai abusar de uma substância, seja ela álcool ou uma droga ilícita, se ele não estiver bem. Então, se você agir preventivamente, dando uma outra qualidade de vida, você diminui esse consumo abusivo, exagerado do álcool ou de outra droga. E é isso que esse programa propõe, é você dar condições de vida mais humanas, mais dignas. Acolhimento. Né? Acolher as pessoas. Lugar onde ele possa dormir, morar, onde ele possa trabalhar. Só isso por si só, sem nenhum outro tipo de intervenção, já faz com que algumas pessoas parem de usar drogas excessivamente. Porque a gente percebe que as pessoas às vezes iniciam, e se for perguntar principalmente para os mais jovens por que eles começaram aquilo, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas fala, é porque eu não tinha o que fazer. Né? Aí o não ter o que fazer, o ficar desocupado de uma certa forma, seja de uma atividade lúdica ou seja uma atividade ocupacional, também é que preenche, né? Que as drogas vêm para preencher esse vazio. E o que a gente percebe é que as pessoas que estão em algum tipo de sofrimento, ou por questões sociais, ou por população de rua, ou às vezes é um sofrimento, a pessoa até tem dinheiro, mas social é um sofrimento mesmo, né? psíquico. É produto da nossa E vai pra droga. incompetência, Exatamente, né? Incompetência política, incompetência econômica, que às vezes nós não conseguimos acolher essas pessoas que tanto necessitam. Exatamente. Este é o Dr. Dartil Xavier Silveira, acertei o nome? Isso. E estamos aqui conversando sobre política, sobre drogas, né, Preventino? Uma palestra E nós vamos muito chamar boa. mais um intervalo rapidinho e voltamos aí, esperamos contar com vocês. Não saiam daí, nós voltamos já já. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Muito obrigado mesmo por todos aqueles que estão nos assistindo. Vocês são muito importantes para nós mesmos. Hoje estamos conversando com o professor Dartil Xavier da Silveira,
renomado psiquiatra da Escola Paulista de Medicina, que está fazendo uma visita para nós aqui na nossa cidade, é um dos palestrantes do Encontro Regional de Políticas sobre Drogas do Sul de Minas. Acredito que esteja sendo interessante lá. Como é que tem sido esse contato, professor? O senhor já conhecia aqui a região, o sul de Minas, Varginha, já tinha visto falar do ET? Já conheci o ET de nome, mas De nome já, eu né? nunca tinha estado aqui. E aí, o que o senhor achou? Que é de outro mundo aqui os problemas que nós temos aqui no sul de Minas também? Não, é até impressionante. São os mesmos problemas que a gente tem nas grandes cidades, em São Paulo, no mundo inteiro. Tanto faz na cidade, quanto hoje em dia nós estamos tendo esse problema, inclusive na região rural aqui da verdade, cidade. é verdade. Sabe? O crack, principalmente, realmente, não sei se o custo, a facilidade, mas tem atraído e a forma de distribuição tem sido maciça aí, causando um dano aí que é muito importante. Bom, o problema existe, né, professor? Como é que nós vamos tratar essas pessoas? Primeiro de tudo, é importante a gente não querer tratar quem não precisa ser tratado. A gente não vai propor um tratamento para uma pessoa que consome álcool. O senhor podia repetir de novo? Você entendeu, Preventino? Não entendi. Como é que a gente não deve tratar? O senhor podia repetir? Só porque a pessoa está usando uma substância. Então, quer uma dizer- pessoa que diz, eu uso álcool, eu não vou propor tratamento. Agora, Maconheiro, né? se eu uso maconha esporadicamente, eu não vou propor tratamento. Cachaceiro. Mesma coisa. Uhum. Não é para entrar na linha Não do é um preconceito, né? O Exatamente. preconceito é que é muito ruim. Não quer dizer que o fato de Exatamente. ter tido contato com alguma substância que seja ilícita quer dizer que ela está Exatamente. condenada De forma eternamente. Nenhuma, de forma nenhuma. Agora, aquele indivíduo que perdeu a capacidade de controle e que ele se programou para beber só no fim de semana, mas está bebendo todo dia, está usando maconha diariamente, daí é caso de tratamento mesmo. Agora eu entendi. Sei. Uhum. E aí nós vamos tratar como? Nós vamos substituir uma droga por outra droga? As pessoas acham que é isso, não é isso. O melhor tratamento que a gente dispõe hoje em dia, mais eficaz, primeiro não é a internação. As pessoas acham que internação é uma mágica que... É a primeira coisa que as pessoas... Tem uma Isso- pessoa na família e ninguém já está aguentando Já mais, tá vamos pensando. botar ele numa comunidade terapêutica, num hospital psiquiátrico. E não funciona. Funciona em menos de 10% dos casos. Menos de A 10%. grande maioria dos casos, quando sai da internação, recai. Então, a gente sabe que o melhor tratamento é quando o indivíduo é tratado continuando a fazer as coisas que ele faz, continuando com o trabalho dele, com a família dele, com o estudo dele. Não porque tirar daí- ele do núcleo familiar que Exatamente. ele tá. É importante que ele largue continuando a vida dele. Por isso Que a o própria tratamento sem família internação. tira esse preconceito também no sentido de acolhê-los. Que se a Claro, família não claro. acolher, né, Quem que ninguém vai vai acolher? acolher mais além disso. E depois, professor, a gente tem insistido muito aqui nos tratamentos ambulatorial, Isso. hospital-dia, né, que as pessoas que estão fora de controle, que permaneçam no lugar, que eles sejam assistidos por profissionais das mais diversas especialidades. Isso. Enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta. Né? Porque o que dá mais certo é quando você associa uma intervenção psicossocial com uma medicação. Assistente social, né, para poder ajudar a Exatamente. fazer até a reinserção social Isso, uma dessa psicoterapia. pessoa, né? É uma abordagem multidisciplinar mesmo. Multidisciplinar. Não fica barato, hein, professor? Não fica, mas é muito mais barato do que uma internação. A internação é 50 vezes mais cara. 50 vezes mais caro do que o tratamento em CAPS. ambulatorial em CAPS aí, né? Que sugestão que o senhor tem trazido aqui para a nossa região? Que sugestão que o senhor tem apresentado? Qual a proposta para a coletiva de abordagem do tema droga? Eu acho que a minha principal sugestão seria de se reforçar esses tipos de modelos ambulatoriais do tipo CAPS-AD, capacitando as suas equipes para que elas Capacitação de para que elas abranjam o maior número possível de dependentes. As situações de internação são para exceções. Menos de 10% dos dependentes químicos precisam de internação. A grande maioria vai se beneficiar de um tratamento ambulatorial do tipo CAPS-AD. Certo. Além disso, assim, a gente teria alguma outra coisa a ser realizada? Vamos pensar. Existem estratégias de redução de danos também que se... Estou querendo botar alguma coisa na água da cidade aí já para ver se chega lá para Não, isso substituir isso daí, né? ainda não se descobriu. Mas a gente precisa mudar a mentalidade com que a gente lida o problema. Primeiro, não estigmatizar o usuário. O indivíduo é usuário,
não importa se é de álcool ou de uma substância ilícita, ele tem que ser tratado com respeito. Se ele estiver fazendo algo errado, é claro que ele tem que ser recriminado, mas não porque ele está usando uma substância, é porque ele está fazendo algo errado. As pessoas têm uma visão moralista do uso de drogas. E a gente precisa lembrar que a grande maioria de quem usa droga não comete crimes e nem é doente mental. São pessoas que estão apenas num uso recreacional e esporádico. Mas e os menores? O fato deles estar entrando tão precocemente no uso... Mas isso já é sintoma, isso já é patológico. Porque normalmente uma Hoje em criança dia não fala devia de estar 8, 9, 10 anos já tem esse Isso contato. é péssimo. Eu estou dizendo mais para a população mais velha. Se alguém começa a abusar de álcool ou começar a usar algum tipo de droga ilícita tão precocemente, isso já é sinal de que existem problemas sérios por trás. E a gente tem que identificar. Frequentemente são problemas de marginalidade, Aí tem de que ter uma exclusão abordagem social. mais forte, então, com relação a Mais que forte, iniciam mas precocemente. não no sentido repressivo. Não adianta fazer internação compulsória, essas coisas. É no sentido de ter uma compreensão de como é que é a dinâmica familiar daquele indivíduo, como é que é a inserção social, que tipo de dificuldades eles estão passando. A gente vê muito isso em população excluída, população em situação de rua. Marginalizados, né? E população vulnerável. Vulnerável, tá certo. Bom, estamos conversando aqui com o professor Dartiu Xavier da Silveira, professor psiquiatra da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Professor, o tempo passou tão rápido, né? Passou. E eu quero agradecê-lo mais uma vez, que o senhor seja muito bem-vindo aqui na nossa cidade de Varginha, esperamos encontrá-lo outras vezes e gostaria de deixar esses segundos finais para suas considerações para com aqueles que estão nos assistindo. Eu acho que a gente tem que, acima de tudo, respeitar o indivíduo, respeitar o ser humano. A gente não deve tratar um usuário de uma substância qualquer como um delinquente, nem como criminoso, nem como doente mental. A gente deve respeitá-lo e tentar ajudá-lo se ele tiver problemas com relação a esse uso. Muita coisa pode ser feita em âmbito preventivo, no sentido de evitar com que esse uso se torne uma coisa exagerada e no sentido de evitar que ele venha a se tornar um doente realmente. Mas não podemos tratar todo mundo como se fossem doentes em potencial. Muito obrigado, professor. O tratamento de todas as pessoas como um ser humano. E para isso é necessário com que as pessoas conversem entre si. É isso aí, Preventino. É tudo isso aí. Aguardamos todos vocês no nosso próxima semana, no nosso próximo encontro. Este foi o Momento da Saúde. Até lá. Até lá, já. pessoal. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEC.